para o bem de todos. Olá, eu sou a Clara Costa, estou de volta aqui no canal Para o Bem de Todos para falar com você sobre educação. E hoje eu não vou contar assim de cara qual é o tema do meu vídeo, senão eu vou estragar o final da história que eu vou contar. Eu vou falar para você sobre uma pesquisa que foi uma das primeiras que eu ouvi quando eu adentrei no mundo da educação e é uma das que eu mais gosto até hoje. Vamos lá? Lá nos Estados Unidos, na década de 60, mais precisamente em Chicago, um psicólogo se juntou a uma diretora de escola para fazer um experimento. Eles chegaram em uma escola e aplicaram nos alunos um teste de QI. Com os resultados, chamaram os professores e falaram para eles quais foram os alunos que foram os 20% melhores na prova, mas pediram para essa informação não sair dali, não ser divulgada para os alunos. No final do ano, eles voltaram e fizeram de novo uma aplicação do teste de QI. E quais foram os resultados? Esses alunos tiveram resultados consideravelmente melhores do que os demais. Qual é a curiosidade dessa história? Que, na verdade, esses alunos tinham sido selecionados de forma aleatória pelos pesquisadores. Ou seja, eles não eram os que se destacaram na prova no início. Esse é o meu tema de hoje, a importância de se ter altas expectativas de aprendizagem. Com essa pesquisa, eles comprovaram que criar expectativas sobre uma pessoa pode tornar essas expectativas reais. No caso dos alunos, quanto maiores as expectativas, melhores foram os resultados. Eles chamaram isso de efeito Pigmalion, ou então de profecia autorrealizável. Já tinha sido conduzido outros estudos antes desse experimento, mas envolvendo ratos, e depois desse muitos outros foram feitos acerca desse tema. No estudo também eles viram que os professores trataram de forma diferente esse grupo, do qual eles tinham maiores expectativas, principalmente em relação a 4 pontos. Primeiro, um ambiente mais receptivo, sinais verbais e não verbais mais encorajadores. O segundo ponto, que eles deram mais materiais, quer dizer, instigaram mais esses alunos. O terceiro ponto, eles deram mais oportunidades para eles se manifestarem, perguntar a opinião deles durante a aula, perguntas, entre outros. E o quarto ponto, eles deram feedbacks personalizados. Então, o que seria, em linhas gerais, o efeito Pigmalion? Isso vale tanto para as crenças nossas sobre nós mesmos, como sobre as nossas crenças do outro e as crenças do outro sobre nós. Mas eu vou ser um pouquinho mais clara. O que significa isso? As nossas crenças, elas influenciam diretamente as nossas ações, verbais e não verbais, com o outro. As nossas ações influenciam as crenças do outro sobre nós mesmos, que acabam influenciando as ações do outro, que reforçam a nossa crença inicial. Explicando de novo, mas invertendo um pouco para ver se ficou claro. A forma como uma pessoa vê a outra influencia as ações dessa com a outra pessoa, que vão influenciar as crenças da pessoa sobre ela mesma e influenciar dessa forma as ações dessa pessoa e assim reforçar aquela crença inicial do outro. Deu para entender? Como eu falei, depois dessa, várias outras pesquisas foram feitas nessa área. Se você tiver interesse e buscar, você vai ver que existem várias recomendações de como um professor pode, dentro da sala de aula, criar maiores expectativas de aprendizagem dos seus alunos. Isso tem desde, por exemplo, não aceitar aquele estereótipo que é pintado por outros professores, esse aluno é isso, esse aluno é aquilo, não ligar para isso. O segundo ponto, entender que cada aluno tem o seu ritmo de aprendizagem, mas que todos devem ser desafiados. Dar espaço de fala para todos dentro da sala de aula, né? Todos têm alguma coisa a contribuir, entre muitas outras que eu sugiro que vocês busquem porque é muito interessante. Eu queria trazer mais algumas informações para vocês relacionadas a esse tema. Foi feito em 2016 um relatório pela OCDE, a partir dos dados do PISA, que demonstrou que naquelas escolas onde os professores declararam ter baixas expectativas dos seus alunos, estão concentrados os alunos de pior desempenho, de uma maneira significativamente maior. No caso do Brasil, nessas escolas, onde os professores declararam ter menores expectativas, a média de alunos com baixa performance é de 74,5%. Outro estudo foi feito, dessa vez com a Prova Brasil, que é a nossa avaliação externa, que é feita de 2 em 2 anos no Brasil, no 5º, no 9º e no 3º ano do ensino médio. O estudo analisou os dados do questionário socioeconômico de 2013 sobre a percepção dos professores em relação aos seus alunos. Então, o que eles encontraram? Naquelas escolas onde os alunos tinham níveis socioeconômicos mais elevados,
Os professores acreditavam que 100% deles concluiriam o ensino fundamental, 100% concluiriam o ensino médio e 67% chegaria até a universidade. Naquelas escolas de níveis socioeconômicos mais baixos, por outro lado, os professores acreditavam que 59% concluiria o ensino fundamental, 40% concluiria o ensino médio e 11% chegaria até a universidade. Esses dados, eles reforçam algumas culturas que a gente tem quando a gente fala de educação no Brasil, que a gente precisa trabalhar cada dia para reverter e para modificar. Algumas delas, de que tudo bem ter evasão escolar, então tudo bem o professor achar que seu aluno não vai concluir o ensino fundamental, nem o ensino médio, nem vai chegar à universidade. Tudo bem aquele aluno que começa o ano na escola e no final não está mais lá. Não, isso tem que acabar. Ter altas expectativas de aprendizagem é, portanto, muito importante. Mas eu queria chamar a atenção aqui para um ponto. Todas essas pesquisas, estudos, dados que eu trouxe demonstram o quanto isso influencia no resultado dos alunos, né? O quanto a expectativa que os professores colocam influencia no resultado deles. E isso serve não só para professor e aluno, mas para qualquer outro tipo de relação. Dentro do trabalho, como é que o chefe trata os seus liderados, ou em casa, como é que os pais veem seus filhos. Mas o que eu queria destacar aqui é que, apesar de tudo isso, isso não é determinante. Você, como eu, deve conhecer histórias inspiradoras de pessoas que, apesar de terem sido alvo de críticas, apesar de ninguém dar nada por elas, apesar de terem sido negligenciadas muitas vezes pela família ou pela própria escola, pelos colegas, pelos professores, venceram na vida, porque acreditaram nelas mesmas. Então, por mais que a opinião do outro impacte muito na formação dos nossos crianças e jovens, até porque eles estão ali no momento de formar o próprio caráter, de formar a própria personalidade, isso não é e não pode ser determinante. Nós já temos também uma série de mecanismos, experiências, bons exemplos, ferramentas que a gente pode usar para reverter isso, mas aí já virou um tema para um próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta, compartilhe com seus amigos, com seus contatos, comente, é muito importante pra gente, traga sua dúvida, sua pergunta. Se você tem algum assunto que você gostaria de ver aqui no canal, aproveita e se inscreve também aqui no nosso canal. Nós falamos de muitos outros assuntos aqui, é importante pra gente a sua participação. Muito obrigada e até o próximo vídeo.